Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar tudo sobre a minha cirurgia refrativa, que é a laser PRK. E eu vou falar o que precisa fazer para operar, o que eu achei da cirurgia, se tem dor, o que eu senti, e vou falar do pós-operatório também. Então, se vocês quiserem assistir, continue aqui comigo. Para começar, eu sempre quis fazer muito essa cirurgia, porque eu tinha um grau já muito elevado. Eu vou mostrar para vocês qual era o meu óculos. Olha, eu usava esse daqui. Ele é bem largo. Eu vou ler aqui para vocês. Ele tinha, de um lado, 5,75 de miopia e meio grau de astigmatismo, e do outro 5,25 de miopia e 1 de astigmatismo. Então, assim, de miopia era um grau muito elevado. Ó, eu vou pôr ele para vocês verem como ele ficava. Ele era assim meio fundo de garrafa mesmo. E eu sempre tive dificuldade para visualizar de longe, né? E eu usava lente de contato também, revezando com os óculos. E nos últimos tempos a lente estava ressecando muito o meu olho, sabe? Tava incomodando. O óculos também, assim, ele é muito pesado por causa das lentes grossas, então me incomodava bastante. E aí eu fui na minha consulta anual no meu oftalmologista e ele falou que o meu grau estabilizou e que eu poderia fazer a cirurgia. E aí ele me encaminhou para outro médico, que aí o outro médico que fez a minha cirurgia. Então, o que foi feito primeiramente tinha que ser os exames. O médico pediu 2 exames, o de topografia pré-operatório, que tinha que ser feito no local onde eu ia operar, e pediu também um exame de retina. E esse exame de retina ele teve que dilatar a pupila antes de fazer, que foi na mesma clínica onde esse doutor ele consulta. Aí só sei que aí o de topografia foi muito tranquilo, foi um exame bem rápido. A moça me entregou o resultado na hora. E aí eu tinha que esperar o médico ver os exames para ver se estava tudo certo e escolher qual que é a técnica que ele ia usar no meu olho, porque a cirurgia é a laser, só que o laser tem duas técnicas, tem a LASIK e a PRK. E para minha córnea, pro meu tipo de olho, segundo ele viu nos exames, ele decidiu que a melhor para mim seria a PRK. Então foi essa cirurgia que foi feito. A PRK, explicando assim, do jeito que eu entendi que foi, ele vai vir com laser diretamente para fazer a cirurgia e eu vou explicar como que foi a cirurgia. Então, foi marcado o dia pra gente ir, né? Fui eu e uma acompanhante, tem que levar um acompanhante, já fala lá. Eu consegui pelo meu plano, porque eu tenho mais de 5 graus, então o meu foi pela Unimed. Então eu não paguei nada, por enquanto eu não sei quanto que foi. Ainda vai vir na minha próxima fatura da Unimed, mas como é pelo plano é barato, né? Não é como se eu fosse pagar particular. Particular eu não sei o valor. E aí no dia ele fala pra já tomar banho e tal, já ir pronto. E minha cirurgia tava marcada para as 3h30 da tarde. Então, já tomei banho antes, me arrumei e fui. Aí, no dia, na preparação, fala pra não ir de jejum também. E no dia, quando eu cheguei lá na clínica, eu dei a carteirinha do meu plano, né? E aí, a gente foi tudo pra uma sala. E aí, nessa sala, ela pôs uma touca no meu cabelo, eu mesma coloquei, né? Ela me entregou, a moça que ajuda lá, né? Me deu, tipo, não é macacão, uma roupa de vestir, era tipo TNT, um material mais descartável, pra eu vestir por cima da minha roupa. E eu coloquei também, era tipo umas botas de papel mesmo, papel não, de pano mesmo descartável pra pôr nos 2 pés. E aí a gente ficou esperando um pouco e ela falou que se a gente quisesse tomar, tinha um calmante que eles dão que para cirurgia, que era sublingual, que é só para dar uma relaxada mesmo. E aí todo mundo tomou. E aí a gente ficou esperando e aí eu fui a primeira a ser chamada. E aí
E aí, quando chegou na cirurgia, a moça falou pra eu deixar o óculos. E aí eu fui pra mesa, que é tipo, é um aparelho, o laser, e tem uma mesa, tipo uma maca, né, pra sentar. Aí eu fui e deitei nessa maca. E aí ela pôs um colírio no meu olho como anestésico. Então esse era o anestésico. E aí eu deitei na mesa, e aí o doutor pôs na minha orelha acho que foi tipo gaze, porque ia passar algum líquido, né? Porque ia escorrer. Aí pregou com esparadrapo, assim, ó. E aí tampou minha orelha. Aí ele colocou um líquido no meu olho. E aí passou como se fosse um pano. E nessa hora eu já tava anestesiado, então eu não senti nada, assim. E parecia, eu não sei se eu tô falando do jeito certo, mas parecia que eu tava de óculos, assim, e ele passando um negócio, assim, no meu olho. Eu acho que foi tipo gaze. Mas a sensação é que não era no meu olho, porque tava anestesiado, né? E aí foi isso, tudo que ele fazia, ele falava o procedimento. E aí depois disso, ele pegou e falou assim que eu ia sentir um cheiro de queimado, que era o laser, pra eu não mexer. E aí eu fui, fiquei parada, né? E aí o laser foi no meu olho. Nisso, eu esqueci de falar, ele deixou, foi um olho de cada vez. Aí o olho que tava fazendo, e o outro olho ele punha um tampão. Mas ele falou pra deixar o olho aberto. E aí ele foi com o laser, eu senti aquele cheiro de queimado. E aí, depois foi rapidinho, tipo, foi segundos que o laser fez o efeito. Não senti dor nenhuma. Dor, assim, na hora do procedimento, incômodo, nada. O colírio, realmente, ele anestesiou, porque eu não senti nada. E aí, depois disso, a cirurgia acabou, né? Fez nos 2 olhos. Depois da cirurgia, logo em seguida, ele põe uma lente de contato terapêutica no olho, que é uma lente 100 grau, para proteger a córnea. E aí eu já fui embora. E aí nisso, doutor não, a secretária que ajuda lá, entregou para ele uma receita para minha acompanhante. E aí a gente foi embora. Na receita tinha 4 colírios para eu passar e tinha um remédio para tomar por 7 dias. Então, os colírios eu não vou falar o nome, porque cada médico ele vai passar um. Tem médico que pode ser que passe menos colírio ou mais, não sei. E o remédio também. Então, o remédio é assim, vem numa caixa com 7, aí toma um por dia, por 7 dias. E os colírios funcionam assim. Aí, nesses 4 colírios, assim, foi um é por 4 dias, um outro por 10 dias, e o outro é por 30 dias, e tem um que ele também é por 30 dias, mas ele vai diminuindo. Por exemplo, nos primeiros, acho que foi 10 dias, ele aplica 4 vezes por dia, depois, a partir do 11 dia, do 11º dia, aplica 3, aí vai diminuindo para 2, para 1 até acabar. E tem uns colírios, todos os colírios são 4 vezes por dia, nos primeiros dias, e tem um que ele é de 2 em 2 horas. Aí você tem que aplicar sempre que tiver acordado, lá fala. Então, por exemplo, se você estiver dormindo, você não vai precisar levantar para pingar colírio. Basta respeitar 4 vezes por dia esses e o de 2 em 2 horas. Então, logo que a gente saiu, viu, né? Eu já não tava enxergando bem depois que eu fui ver esse receituário. E aí a gente foi na farmácia. E na farmácia eu senti, parece que meu olho tava lacrimejando, parece que caiu alguma coisa. Eu senti algo caindo assim, mas eu não tava enxergando quase nada. Assim, ó, bem na hora que eu saí, até que eu tava enxergando, mas depois comecei a não enxergar mais. E assim que eu saí lá do instituto, onde eu operei, eu coloquei óculos de sol, porque tem que colocar pra proteger. E aí, eu moro em outra cidade, é uma cidade assim, 40 minutos distante da cidade onde eu operei. E aí, depois da farmácia, a gente foi embora.
E aí, quando chegou na minha cidade, eu tava enxergando um pouco melhor. E aí eu passei a mão assim e fui olhar no espelho. Era a lente de contato que tinha saído do olho esquerdo. E aí, como eu já tava enxergando bem, eu vi, pus a lente na minha mão. E ela já tava bastante ressecada. Aí a gente tentou entrar em contato com o doutor, com o médico que me operou, pra ver o que ia fazer. E aí ele falou que era pra gente voltar lá. Mas como a gente tava já 40 minutos de distância, já tinha chegado em casa, não teria como voltar. Aí ele falou assim pra eu usar uma lente que eu já tinha em casa. Então, como eu ainda tinha essas de 5 graus, aí eu acabei usando ela. Então, a lente que saiu do meu olhar já tava ressecada, porque ficou mais ou menos uns 40 minutos. E tava com o ar-condicionado do carro, então ressecou a lente, não dava mais pra usar. Ele até falou, se fosse na hora que saiu, que eu tivesse visto, eu podia ter posto a mesma lente. Só que aí não teve jeito, e aí eu fiquei com essa lente de 5 graus. Só sei que ela tava um pouco desconfortável. Aí no outro dia a gente ia em consulta com ele falou que lá na clínica ele trocava. Então foi assim. Só sei que aí quando eu voltei na clínica, no outro dia ele trocou por uma lente de 1 grau. Essa lente de 1 grau tá do lado esquerdo ainda. E ele falou que se depois do 10º dia, se saísse, podia tirar. Mas hoje eu tô no meu 12º dia de recuperação e ainda não saiu a lente, agora a lente ficou no lugar. E eu tô com um lado a lente terapêutica, que é 100 grau, que é do lado direito, meu lado direito. Do lado esquerdo, eu tô com a lente de 1 grau. E agora eu vou falar um pouco do pós-operatório. O que você pode ou não fazer nesses dias que você tá em recuperação. Eu vou ler aqui, esse papel eles deram no dia da clínica pra gente saber do pré, e eu vou ler algumas coisas aqui. Aqui fala: sabonete e shampoo não devem entrar em contato com os olhos para evitar o banho depois da cirurgia. Maquiagem nos olhos, ele falou para evitar de 15 dias a 1 mês. Máscara de cílios, lápis, sabe? Creme para face aqui diz que pode após 5 dias. Pintura de cabelo após 10 dias. Evitar ambiente de fumaça e com muita poeira por 10 dias. Agora para atividades esportivas. Exercícios físicos e academia, eu vou ter que esperar 10 dias. Riscos para exercícios com riscos de traumas ou contato físico ou bola, 1 mês. Para piscina, hidroginástica, sauna, 1 mês. E agora eu vou falar um pouco da minha recuperação. Então, no primeiro dia, eu até que me surpreendi quando eu saí da clínica, que eu tava até vendo bem. Mas aí depois acabou piorando. E aí, por ter essa lente de 1 grau, acabou que piorou um pouco. Nos primeiros dias era mais ou menos assim. Eu acordava, a visão tava boa, e aí, boa assim, não tava 100%, claro, mas tava uma visão nítida, até boa. E aí, quando ia pra noite, aí piorava, parecia que embaçava mais. Ficava assim, quando eu vejo uma luz, fica uma borda ao redor da luz, sabe? E aí foi assim mais ou menos nos primeiros dias. No 5º dia eu notei, não sei por quê, mas meu olho amanheceu sensível. Amanheceu assim, bem sensível. Dor realmente eu não senti hora nenhuma. É bom evitar forçar as vistas no celular e na televisão, porque eu já não tô enxergando mesmo, então eu não tô vendo televisão já desde já. Esse celular eu tô evitando, mas alguma coisinha eu ainda olho. O doutor falou assim, se tivesse boa visão, podia ver um pouco pra não exagerar. Eu tô no meu 12º dia, e aí foi no 5º, no 6º, no 7º dia que meu olho amanheceu mais sensível, eu não sei porquê. Mas assim, no 5º dia tava mais, aí depois foi diminuindo até sumir a sensibilidade. E nos demais dias, assim, foi acostumando a lente no meu olho
E eu acabei acostumando, você tem que dormir e acordar de lente de contato. Você vai usar direto, porque é uma lente que é pra proteger a córnea. E assim, eu noto que no lado da lente, que tem 1 grau, nos primeiros dias eu notei que tava melhor. Eu tava enxergando melhor. Agora, lá por 5º dia em diante, eu notei que o lado que tá sem a lente de contato, sem a lente com grau, tá sem grau, ela tá vendo melhor, esse olho tá vendo melhor. A partir do meu 10º dia, eu notei que de perto minha visão tá um pouco melhor, assim, olhando no espelho. No celular, tá um pouquinho melhor também, mas, assim, não tá muito bom ainda no celular pra ler, sabe? E, assim, eu noto que nesses outros dias, por exemplo, eu acordo, tá melhor as vistas e mesmo na manhã ainda, depois de umas horas que eu acordei, aí ela já começa a dar uma embaçada a mais, entendeu? Quando eu olho no espelho, a imagem tá um pouco nítida do lado sem lente. Sem lente não, sem grau. E eu tô me recuperando bem, sabe? Eu achei que eu fosse recuperar mais rápido, que eu ia ver mais rápido, mas tem que ter paciência realmente. Mas assim, uma coisa que me surpreendeu muito é que eu não me senti incômodo, eu não me senti dor. Pode ficar 1 grau residual, tava escrito num termo, eu esqueci de falar no começo do vídeo. Você tem que assinar um termo, e aí você fala que você tá ciente, lá tá escrito que pode ficar 1 grau residual. Voltei depois da consulta, eu fui à consulta dele no 14º dia, já faz alguns dias, e ele retirou as lentes de contato e verificou o meu olho, examinou e ele viu que não cicatrizou. Agora eu tô no 25º dia e eu ainda não sei se cicatrizou, eu vou voltar na consulta dele depois de 1 mês. E ele falou assim que depois do 15º dia que ia melhorar mais a visão. E realmente melhorou. E ele falou também para melhorar mais ainda ia ser depois de 1 mês. E para ficar 100% mesmo, garantido, ia ser só depois de 3 meses. Eu achei um tempo muito longo. E sobre os colírios, eu continuo passando 2. E ele falou de lubrificar, que eu pingo a cada 2 horas, vai ter que aplicar por mais de 30 dias. E tem um que ele vai acabar de aplicar no dia que der 1 mês. Ele vai... Aí eu vou começar a usar só um colírio. E agora hoje eu tô no meu 25º dia, então passaram-se 25 dias da operação. E eu ainda não tô enxergando 100%. Eu, assim, tô com dificuldade na leitura, eu tô com dificuldade de ver no computador, principalmente as letras, né? Leitura no computador, letra pequena, ainda tô com dificuldade. Se eu vejo uma pessoa ou um objeto qualquer, principalmente de longe, parece que tem tipo um borrão assim em volta. Não é um borrão seria a palavra certa, mas tem tipo um risco assim, sabe? Nas bordas, sabe? Então, não tô vendo 100%, inclusive eu tô achando que tá demorando muito a minha visão voltar. Segundo ele, em 1 mês vai melhorar, então tem quase 1 mês da operação. E depois de 1 mês eu vou voltar nele pra ele examinar e ver se cicatrizou e tal. Só que assim, eu achei que me atrapalhou um pouco essa cirurgia, principalmente dos meus estudos, porque eu precisava estudar e eu não tô conseguindo ler direito. As letras estão meio que... não tão certinhas, eu não sei explicar como é a minha visão, mas assim, não dá pra ler direito, entendeu? Eu tô com dificuldade, principalmente no computador. Então, assim, eu pensei que essa recuperação ia ser mais rápida, que eu ia voltar a enxergar 100% mais rápido. E ele falou assim, pra ser garantido 100% só depois de 3 meses, então assim, vai demorar demais. Na minha consulta de 1 mês, eu fui pra ver o grau e deu que tava no lado esquerdo meio grau de miopia e do lado direito tinha astigmatismo ainda. E ele falou pra pingar o colírio de lubrificar ainda 4 vezes por dia. E aí agora eu vou falar sobre a consulta de 3 meses, que foi a que eu fui esses dias. E aí foi ver o grau de novo e deu que o lado esquerdo tava sem nenhum grau, então zerou.
e o lado direito tava com meio grau de astigmatismo. Ele falou que leva pra melhorar uns 6 meses esse grau e ele falou que também vai zerar, porque tá muito pouco. E ele falou que esse grau nem põe óculos, é um grau muito baixo mesmo, que ainda ficou. E ele falou pra pingar o colírio de lubrificar 3 vezes por dia, mas que não é obrigatório. Então, assim, eu tô aplicando uma vez por dia quando eu acordo, que é quando eu sinto o olho mais seco, e às vezes, ao longo do dia, eu aplico quando eu sinto meu olho seco. Mas fora isso, eu não tô aplicando 3 vezes por dia, porque eu não tô sentindo a necessidade. Mas, é claro, se quiser aplicar como um colírio de lubrificar, pode aplicar várias vezes por dia. E concluindo, eu achei tranquila a cirurgia no sentido de dor, porque eu não senti dor, eu senti alguns dias sensibilidade, mas foi algo bem leve e super suportável. E fora isso, o que eu não gostei muito foi que demorou demais a minha visão a voltar. Tinha quase um mês e ainda tava ruim. E aí foi melhorando só com o tempo e demorou muito, eu achei. E eu também achei assim que aplicar 4 colírios e alguns 4 vezes por dia deu muito trabalho. Essa foi a parte pior da cirurgia. Mas fora isso, eu achei que valeu a pena. Hoje, assim, eu não uso nenhum óculos. Eu me recuperei bem. Então, no caso, agora o resultado foi bastante positivo. Eu queria que vocês comentassem aqui se vocês têm alguma dúvida. Comenta aqui que eu quero responder todos. E curta esse vídeo se vocês gostaram. Se inscreve nesse canal se você ainda não for inscrito. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e ser notificada de quando eu postar. Beijos e até a próxima. Tchau!